E aí, meus amigos, paz convosco, espero que vocês estejam felizes em Cristo, a gente aqui vivendo a vida da fé, aprendendo cada vez mais, Senhor nos ajude a vencermos as tentações, vivemos uma nova vida. Espero que você esteja com Cristo aí, eu tô aqui também com Ele, porque está em todo lugar, isso é maravilhoso. Bom, gente, na reflexão de hoje, a gente vai falar um pouco sobre estudo, sobre leitura, na verdade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre leitura bíblica, essa prática tão importante que a gente deve ter na nossa vida como cristãos e que, infelizmente, por vezes não faz muito parte da nossa vida, né? Ou da vida de muitos cristãos que parecem não ter uma relação muito adequada com a Bíblia, sendo que a gente deveria ter uma relação muito íntima com a Bíblia, né? Isso é muito importante. A leitura bíblica não é só para um pregador. Eu sei que tem muita gente que pensa assim, né? Não preciso ler muito a Bíblia porque eu não prego, porque eu não sou o pastor, então não vou ler não. Deixa ele ler. Não, gente, a leitura bíblica, né, não é só para o pregador, não é só para o pastor, não é só para os líderes. A leitura bíblica é para todo cristão. Todos nós devemos ter uma intimidade com a Escritura, né? Lá antes da Reforma Protestante, está falando um pouco sobre a história da igreja, a Bíblia era somente para a galera do clero, né, a galera da igreja. Então a igreja dominava, a igreja detinha a Escritura e o povo não sabia, o povo mal também sabia ler e o povo não tinha acesso à Escritura. Então a igreja poderia impor qualquer coisa que ela quisesse, ela falava qualquer doideira lá, e não tinha como as pessoas questionarem, não tinha como as pessoas saberem se aquilo estava certo, se aquilo estava errado, porque elas não tinham acesso à Escritura. Então elas eram facilmente enganadas, tanto que naquela época a igreja impôs várias doideiras, e inclusive vendendo salvação, né, que eram as indulgências. Então a pessoa comprava salvação, basicamente era isso. A igreja jogou essa daí, né? E as pessoas aceitavam exatamente porque as pessoas não tinham como consultar, as pessoas não tinham a Escritura em mãos, né? E aí veio a Reforma Protestante com Martinho Lutero e as 95 teses pregadas lá na igreja de Gutenberg, né? Acho que é Gutenberg. E ali começou a haver uma mudança, né? Ele, de primeiro momento, não queria romper com a igreja, mas acabou acontecendo. Ele foi excomungado da igreja, né? E ali começou meio que o surgimento da igreja protestante, que é a igreja evangélica, né? Que a gente faz parte. Legal essa história da igreja, a gente pode falar um pouco sobre isso, porque hoje não é muito tema. Então, só uma abreviadazinha rápida aí. Se você se interessar, a gente vai ter outro momento aí para falar sobre isso. Então, essa relação com a Bíblia é muito importante, né? E como eu falei, a partir daquele momento a Bíblia começou a ter traduções para outras línguas e as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia. Isso foi muito importante para que as pessoas pudessem questionar quando o cara lá falasse besteira, quando o pastor lá falasse alguma doideira, né? A gente precisa entender isso, a gente precisa ter essa cultura de leitura bíblica para que a gente não seja facilmente enganado. O cristão não tem que ser alguém burro, o cristão não tem que ser alguém que é facilmente enganado, pelo contrário, o cristão tem que ser alguém munido das escrituras para que quando alguém falar uma besteira, ele saber que aquilo é besteira. Uma frase que eu costumo dizer algumas vezes para a gente saber o que é errado, a gente precisa saber o que é certo, né? A gente não sabe o que é mentira se a gente não sabe o que é verdade. Essa galera que cuida de saber o que é nota falsa, eles não ficam consultando todas as falsas, eles aprendem muito da verdadeira, porque quando vier uma falsa, eles já vão saber que é falsa. Então, pra gente não cair em heresia, pra gente não cair em doideira aí por aí que o pessoal fala da Bíblia, a gente precisa estar muito firmado na Escritura, pra quando vier uma outra coisa, ou um ensino estranho, a gente não vai cair em qualquer vento de doutrina. A gente está firmado na Escritura. Então, uma igreja sólida é uma igreja firmada na Escritura, na palavra de Deus, na rocha que é Cristo. E aí ela não vai ceder a falsos ensinos, a falsas doutrinas. A gente vê na Bíblia em vários momentos, né? A gente vê que falsos profetas não é de hoje, né? E a gente vê em vários momentos esse chamado a tomar cuidado com isso. E um dos cuidados que a gente precisa, e uma das coisas que nos ajudam a se cuidar disso, né, desses falsos ensinos, é nos aproximarmos da Escritura, é pregarmos o Evangelho e firmarmos nossos passos na palavra. E como a gente vai fazer isso? Lendo a Bíblia, tendo uma prática de leitura diária, como a gente está falando do devocional, tendo uma vida de leitura, de oração, de convívio com a Escritura. Pega a Bíblia e, agora eu vou ler o livro de João, começa do início até o fim, lê um capítulo por dia, faz uma forcinha. Eu sei que é um pouco complicado, principalmente de início, mas quando você começa a criar essa cultura, você vai ver como aquilo vai gerando uma diferença em você.
Então isso é muito importante, a leitura bíblica é muito importante, a gente não pode menosprezar isso, é algo muito importante. A gente precisa estimular como igreja a leitura da palavra, isso precisa estar sempre sendo estimulado nas nossas igrejas, sermos cristãos que pensam, que compreendem cada vez mais a palavra, que estudam a palavra, que não dependem somente do pastor, né, para serem alimentados, mas que têm a capacidade também nas suas casas de aprenderem. Então isso é muito importante. Leitura bíblica, faça isso, leia, faça um esforço e é muito bom. E a gente tem também algumas coisas, alguns projetos de leitura anual da Bíblia, né? Muito legal também, muito bacana. Então existem bíblias até próprias para isso. Existe uma bíblia que chama Bíblia 360, quem quiser pesquisar depois, eu nem estou ganhando nada para fazer isso, que é bem interessante porque essa Bíblia ela é dividida diferente e ela já é dividida certinho com cada porção para você ler cada dia do ano, para você completar o ano inteiro lendo a Bíblia. Então é bem legal, quem quiser, e é bom que você organiza, que você já tem ali tudo direitinho, cada dia você lê, marca o xizinho ali e aí vai cada dia fazendo isso. Então é bom para você conseguir ler tudo. Ajuda, é importante, leia a Bíblia. Essa prática de leitura precisa estar presente na nossa vida como cristãos, para que não sejamos facilmente enganados. Então, é isso, gente. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia que é importante. A gente precisa valorizar a leitura. A gente vê lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, um pouco mais à frente, não vou lembrar agora exatamente o versículo, mas Paulo está próximo do fim da vida, está falando ali e tal, como ele foi abandonado, e tem vários ensinos muito bacanas, a gente pode até refletir sobre esse texto outro dia, mas ele pede para que Timóteo traga os seus pergaminhos e os seus escritos. Paulo está até próximo da morte, mas ele ainda valoriza o estudo, ainda valoriza a leitura, e ainda quer ter os seus pergaminhos, ter os seus escritos, né? Isso é muito, não sei se era pergaminho já na época, mas tudo bem. A gente vê como que é importante essa leitura, né? A gente valorizar isso, porque em alguns ambientes onde isso é desvalorizado, geralmente são ambientes onde há interesse de enganar, né? Uma coisa que eu digo, se você quer enganar as pessoas, é só você tirar o conhecimento delas. Você deixa as pessoas burras, por assim dizer, né? Você deixa as pessoas ignorantes, na sua ignorância, e você facilmente engana. Então, se a gente não quer enganar ninguém, não há proveito para nós que as pessoas não conheçam a palavra. Pelo contrário, é bom que elas conheçam para que elas sejam como os bereanos lá, né? Quando Paulo estava pregando, o que eles estavam fazendo? Fiscalizando na escritura para ver se aquilo condizia com a verdade. Então, a gente precisa ter essa prática. A gente tem que ouvir a pregação com um olhar atento para aprender, mas também com um olhar crítico, porque o pregador pode errar. Ele, infelizmente, pode falhar. E você precisa estar aí pronto para perceber nas escrituras, né? E para não cair em qualquer coisa. Então, muito importante isso. Leitura da Bíblia. Sermos como os bereanos, fiscalizadores da escritura. E olha que eles estavam fiscalizando e quem estava pregando era Paulo, né? Um dos caras importantíssimos da igreja. Quem dirá então eu ou você, né? Então, temos que fiscalizar, temos que aprender. Leia a Bíblia. Tenta pegar esses planos anuais. Se não quiser iniciar com isso, mas pelo menos inicie. Pegue um texto e comece, sabe? Pega um livro e começa. Eu vejo que muita gente tem problema também na leitura bíblica, porque começa de qualquer jeito, sabe? Tipo, vou abrir a Bíblia aqui em qualquer coisa, leio. Aí outro dia eu abro qualquer outro negócio, em outra página, leio, sabe? Fica uma leitura muito sem conexão e também aí não consegue manter. Em outros casos, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade porque, tipo, começa lá em Gênesis. Eu vou começar lá em Gênesis, quero começar do início. E, tipo assim, o Pentateuco, ali, esses primeiros 5 livros, nem sempre são tão fáceis de ler, porque são livros grandes também, por vezes você desanima no meio do caminho. Eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, essa meta de ler a Bíblia toda, eu gostava muito de ler Êxodo, eu gostava da história de Êxodo, né? Não que eu não goste ainda, eu gosto ainda. Mas o que acontece? E eu lembro que eu lia, começava a ler um pouquinho, mas sempre acabava parando, não conseguia manter, não conseguia continuar a leitura. Depois de um tempo, eu fui
tive um desejo novamente de começar a ler e tal, e aí eu comecei a ler de João, na verdade, do Evangelho, e ali eu consegui ler e tal, ler os outros Evangelhos. O Novo Testamento eu acho que é um pouco mais tranquilo de ler algumas vezes. Não que a gente não tenha que ler o Antigo, gente, leia tudo. Mas eu tô dizendo que você não necessariamente precisa começar de Gênesis e até Apocalipse. Você pode fazer isso se você quiser, se você conseguir, mas que você pode, por exemplo, ler de outras formas. Você pode começar dos Evangelhos, depois as Epístolas. Eu tô lendo agora desse jeito, dividindo assim. Aí eu já li as Epístolas, aí tô lendo agora os livros poéticos, Salmos, Eclesiastes, qual outro aqui? Tem mais, gente, tem mais. Provérbios, né? Esses livros mais sapienciais e poéticos. Depois eu vou ler os livros proféticos, aí o Pentateuco, os livros históricos, os evangelhos, as epístolas. Eu vou fazendo assim. Você pode fazer assim também, que é legal. Então tem várias formas. Esses planos de leitura são legais porque tem vários jeitos diferentes. Tem alguns planos em que você todo dia lê uma porção de um texto poético, de um texto histórico. Então tem vários jeitos diferentes de ler. Tem aplicativos da Bíblia que ajudam na leitura também, que tem os planos de leitura que te separam o texto diário todo dia. Então tem muita ferramenta, muitas coisas que podem te ajudar nessa tarefa de ler. Se você não tem muito costume de leitura, eu sei que tem gente que não tem muito esse costume, mas começa, tira um tempinho no ônibus, na sua casa, onde você estiver, tira esse minutinho ali, devocional e de leitura diária. Mesmo que você comece com pequenas porções, eu não estou dizendo que você tem que começar lendo 10, 15 páginas por dia. Talvez de início seja muito difícil. Comece com uma pequena porção, vai aumentando gradualmente. E claro, sempre orando antes, orando depois, orando durante, e pedindo ao Senhor para te capacitar, para te ajudar. Por vezes você nem sempre vai entender. E aí tem outras ferramentas que vão te ajudar a entender. A gente vai falar sobre isso aqui, comentário bíblico, outras coisas. Você vai ser até o próximo episódio, talvez. Mas de início é isso, leia a Bíblia, é importante, é muito importante. Cristão sem Bíblia é difícil de entender, entendeu? Tipo, acho que é duas coisas que não combinam. Se é cristão, é importante que você tenha uma relação com a Bíblia. Então, gente, muito obrigado. Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Nos ajude a aprender, nos ajude a ter desejo por conhecer a Tua Palavra, amar a Tua Escritura, Pai. Que a gente tenha uma relação íntima com a Bíblia a cada dia mais, que a gente sejamos pessoas que leem, que aprendem da Tua Palavra, que amam conhecer a Tua Palavra. Que o Senhor ajude eu e todos os meus irmãos a vencer a preguiça, nos ajude a ter essa meta e a gente conseguir ler, conseguir avançar na leitura. As pessoas que talvez não tenham esse costume, que a gente possa começar a ter e que a gente possa se empenhar cada vez mais, que Teu Espírito nos guie a compreender e a ler a Tua Palavra e a amar a Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.